Boa noite, nós estamos no Perek Yud do Nefesh HaChaim, Shar Aleph, capítulo 14. O Nefesh HaChaim agora vai falar um pouco sobre o que acontece quando a pessoa ela pensa. O que acontece com o pensamento, as consequências do pensamento da pessoa. As conexões neurais. Isso, vamos lá. Então, o que desperta lá em cima, através da Machshavá, do pensamento, Amad David HaMelech Alav Shalom, David HaMelech fala, Ayotzer Yachad Libam Mevin Kol Ma'aseihem, Tehillim 33, Lamed Gimel, está escrito que Deus, ele cria Yachad Libam, junto ao coração, Mevin, ele entende todos os seus atos. Tinha que estar falando, então ele está, o Nefesh HaChaim agora pelo hebraico um pouco, Rav Chaim Volozhin pelo hebraico vai tentar tirar uma conclusão daqui. Então, ele fala assim, precisava falar a Mevin Kol Ma'aseihem, que entende todos os atos. O que quer dizer Mevin El Kol Ma'aseihem? Parece para todos os atos. Ele fala, está um pouco estranho. O Lemala Beperek Yud Beit Pirash na B'chinat HaMaaseh. A gente já falou um pouquinho desse passuk antes, no capítulo 12, em relação ao ato da pessoa. Veja, ele fala, Shogam Ken, Al B'chinat HaMachshavá. Dá para explicar também através no pensamento também. Vehu, ki tachen sheshnei anashim osim avera achat. Pode ser uma pessoa, duas pessoas, eles fazem o mesmo pecado. Vem kolzeh en onsham shaveh. Mesmo assim, o castigo, a consequência dos atos dessas duas pessoas não vão ser iguais. Ou talvez porque o entendimento dele é muito maior do que o do amigo. Eles estão fazendo o mesmo ato, mas essa pessoa aqui tem um entendimento muito maior. Talvez porque a fonte da alma dessa pessoa é de um lugar muito mais elevado do que a alma do outro amigo. E o castigo da pessoa é de acordo com a consequência que a pessoa causa lá em cima. Ou seja, a pessoa que tem o entendimento, a alma dele vem de um lugar bem mais elevado, ou quando ele faz algum estrago, o estrago dele estraga mais do que a pessoa que a alma dele vem de um lugar um pouco menos elevado. Então, porque quando a pessoa ela estraga alguma coisa da alma dela, né, a gente não está, estamos falando assim que a pessoa estraga sem poder consertar, não é esse o assunto, mas se a pessoa ela atinge, ela faz alguma coisa de errado com a alma, então cada um, de acordo com a sua alma, ela está estragando mais ou menos. Deu para entender? A pessoa que vem a alma dele, ela vem de um lugar mais elevado, então, quando ela estraga, faz algum problema, ela está fazendo um estrago maior do que o amigo. Um atirou com uma bala, outro atirou com um canhão. Então, consequentemente, o castigo assim vai ser de acordo com o estrago que a pessoa fez. Mas pode ser só a diferença de origem da alma, ou pode ser a diferença do nível que cada uma alcançou? Eu entendo que é também o nível que a pessoa alcançou, entendo. Sim, mas aqui realmente o exemplo que ele deu foi assim, né? Foi dessa forma. Tá? Então vamos lá. כמו שכתוב בתיקונים, סוף תמ"ג, מה דפגם לטאטא פגם לעילה, לאתר דאית גזר נשמתי. Então está assim, מי שפוגם למטה, פוגם למעלה, למקום שמשם נחצבה נשמתו. Isso que o Rav Chaim falou, Rav Chaim Volozhin ele traz, ele se baseia aqui no que desse livro de Kabbalah, que ele fala assim, quem que ele estraga aqui embaixo, no aramaico, né, a gente está traduzindo, quem estraga aqui embaixo, estraga lá em cima, no lugar de onde a sua alma ela vem. Continua aqui falando, traz mais duas, três linhas em aramaico, a gente vai estar aqui nas chaves que falam em hebraico. Quando a pessoa faz um pecado, de acordo com a pessoa, assim sobe o seu pecado para o local da onde vem a alma dele. E aí está escrito, conclui aqui, o livro aramaico fala assim, o seu castigo é grande de acordo com o seu nível. Então está escrito claramente isso, que depende do nível da pessoa. Então duas pessoas fazendo o mesmo pecado é diferente, o castigo da pessoa vai depender do nível dela. Avonot, Bepri Etz Chaim, a gente virou a folha. בהקדמת שער השבת פרק א' בגלגולים,
Então está escrito assim, então ele traz alguns livros de Kabbalah que falam sobre isso. Ve'eino domeh mitanef hatzer hamelech, não é igual a pessoa que suja o pátio do rei, le mitanef paltin shel melech, porque que ele suja o campo, porque suja o palácio, imagina aquela pessoa que sujou o trono do rei, ou big date faltou, ou sua roupa, muito mais, imagina a pessoa que sujou a coroa do rei. Então, quem sujou coisas que são mais próximas do rei, com certeza o insulto é maior. Então, ele fala que o castigo vai ser maior também. עולם שהוא יותר גבוה ונעלם, אין בכוח העוון לפעול בו, גם ברושם גדול כל כך. As coisas não são tão sensíveis assim. Ele fala assim, quanto mais, mesmo que quanto maior o mundo, mais elevado, não tem tanta força o pecado da pessoa aqui embaixo alcançar e destruir tanto, fazer uma mancha tão grande, quanto se o mundo é menos elevado. Ou seja, quanto mais elevado o mundo, mais difícil é de você conseguir fazer alguma coisa, atingir lá. Inclusive, é um jogador yoter. Mesmo assim, uma manchinha bem pequenininha, num mundo tão elevado, então o castigo dele é muito maior do que a pessoa que fez uma mancha enorme no mundo menos elevado. Então, isso aí. Porque a pessoa que ele foi incumbida de purificar, de deixar brilhar a coroa do rei, e mexer a filo avak meat levado, essa pessoa, a função dela era lustra aqui a coroa do rei, limpa ela. Então se ele deixou uma poeira, mesmo que é uma poeira pequena, não tem comparação o castigo que essa pessoa vai receber, que o rei vai querer punir ela. Agora a pessoa, a função dela era limpar o pátio do rei. E ele deixou uma poeirazinha lá, alguém vai perceber? O castigo é muito menor, não se compara o estrago que ele fez. Ainda mesmo que ele deixou muita sujeira lá, deixou muita lama, muita sujeira, era para limpar o pátio lá. Mas a pessoa que deixou uma mancha de poeira na coroa do rei é muito pior. O rei olhar assim, então é muito pior. Por isso que é muito as contas de Deus quando a pessoa faz algum ato com as diferenças, as minúcias que são diferentes de um para o outro, etc. Não tem fim. Cada um de acordo com o nível do estrago que ele fez, de acordo com a alma, de onde a alma veio, de que mundo ela está vindo, etc. Então tudo isso é levado em conta quando a pessoa ela é julgada. Também não vai ser igual o castigo de duas pessoas por causa do pensamento que as duas tiveram na hora de fazer o pecado. Ou seja, agora nós estamos falando, esquece agora que vieram de níveis diferentes da alma. Estamos falando agora de duas pessoas que as almas deles vieram do mesmo lugar. Mas agora vamos ver o pensamento que cada um teve na hora que eles fizeram aquele mesmo pecado, juntos. Porque o estrago que a pessoa faz também vai de acordo com o pensamento que ela teve naquele momento que ela fez aquele pecado. Se a pessoa se concentrou e juntou mais pensamento, mais intenção no momento de fazer o pecado, é óbvio que ele vai merecer ser culpado mais, um castigo maior sobre isso. Porque esse estrago chega em mundos maiores, e essa é o fundamento que nós sabemos, que a gente vê que o shogeg, a pessoa que faz sem querer, o castigo dela é muito mais leve do que a pessoa que faz de propósito. Qual a diferença? Fizeram o mesmo ato, é a mesma pessoa, etc. Um colocou o pensamento aqui e o outro não colocou o pensamento, fez sem querer. Então você vê que isso já alivia bastante. Nesse aspecto, explica o Rav Chaim Volozhin, explica o dito da Gemara de Yomá, que pensamentos de pecados é maior do que atos de pecados. É? Assim está escrito no Talmud. Ele está explicando de acordo com a explicação que ele explicou, que ele
está falando aqui, ele está tentando explicar para a gente que, na verdade, o ato que a pessoa coloca o pensamento que ele coloca no ato, isso que impulsiona o estrago que a pessoa faz. Pensamento com ato, pensamento sem ato. Exatamente, é pensamento com ato. Mas aí, essa ideia aqui, essa explicação que ele deu para esse dia do Agmar. Ele começou a explicar aquele primeiro versículo que a gente falou. A pessoa que cria Yahad Libam, o Criador Yahad junto do coração dele. Shainu Sheroei Yahad. Então ele explica que a pessoa vê junto, Deus vê junto, Marshevot Libam, os pensamentos do coração da pessoa. Deus é aquele que vai ver os pensamentos que a pessoa teve no momento que fez os atos. Que Moshe Pedro Shurazal, Maseh Rosh Hashanah, Yudchet, assim nós sabemos, assim o Gemara de Rosh Hashanah explica, da Yudchet, Mevin el Kol Maseh, que ele entende todos os atos, Retzono Lomar. Shayotzer Elion Itbarach Shemo, que o Criador elevado Roeu, Mevin Marshevot Libam, ele vê, entende o pensamento do coração, ele junta esses pensamentos para os atos, junta com os atos. A gente está preocupado no começo com essa palavra ele, para, o que ele está explicando? Que Deus pega os pensamentos da pessoa e junta junto com os atos, e aí ele analisa a coisa. Ele julga cada um, de acordo, então a pessoa Deus julga de acordo com o pensamento do coração dele, no momento que ele fez aquele pecado. E assim falou o rei Salomão, que todos os atos de Deus, todos os atos Deus vai trazer para o julgamento, sobre tudo que está escondido. Então explica o Rav Chaim Volozhin, fora o castigo sobre o ato que a pessoa fez, o pecado, e havia Elokim Barashmo B'Mishpat et Kol Maaseh. Deus ainda vai trazer para esse julgamento todo o ato, quer dizer, vamos também analisar o pensamento dele. Então isso é que está por trás. Como é que estava o pensamento dele na hora que ele fez aquilo? Assim também está escrito em Mishlei, Provérbios, Deus com sabedoria criou, fundamentou a terra, Konen Shamayim, fez o céu, Bitvuna, com Tvuna, olha a linguagem de Tvuna, Chokhmah, Tvuna, Bedato e Dat, Teomot Nivkal, com o seu Dat, abismos se abriram, Kalal Kan Derech Klal et Kol Olamot. Deus incluiu aqui todos os mundos. Eretz, o Olam Emtsair. Então, Eretz esse mundo, é o mundo mediano. Shamayim, Klal Olamot Elyonim. Shamayim simboliza todos os mundos elevados. O Teromot e abismos, Klal Atartonim. Ele simboliza os mundos embaixo. Simboliza a parte de baixo. Ve'amar Harzei, falou depois disso. Bini, Al Yaluzu Meinecha. Meiner, vamos ver o que está dizendo. Leshon Ain Amatzinu Kama Peamim Amikran Neemar Al Inyan HaMachshava. Muitas vezes quando é escrito Ain, olho, na Torá, no Mikra, se relaciona, na verdade está se relacionando sobre o pensamento da pessoa. Quando fala sobre olhar, na verdade, o modo de ver é o pensamento da pessoa. Que Moshe Katu, Koelet, Velibira, deixa assim, meu coração viu. O que quer dizer meu coração viu? O pensamento que a pessoa pensou. Que o sábio é uma expressão. O sábio, os seus olhos estão na cabeça dele. O que quer dizer isso? Então isso quer dizer que ele tem um pensamento correto, né? Ele está pensando adiante, está conseguindo calcular, ler, ter uma leitura correta. Ve'alizu matzinu b'mishnah shel lashon akmimut. Já esse verbo ve'alizu é algo torto. Kemo naloz u'umeliz et aviv shebashamayim alav. Sof kilayim. Então ele deu um exemplo. Vezeu shekatuv b'ni chusna v'chamol alamot ha'ikarim shenivra'u. Então, na verdade, assim, vamos só voltar um pouquinho. O passuco em cima ele falou assim: Beni al yaluzu me'enecha. Meu filho, não yaluzu, que ele explicou que é algo torto, não dos seus olhos. O que quer dizer? Agora vamos voltar aqui que a gente está falando. Zeu shekatuv b'ni chusna v'chamol alamot ha'ikarim. Meu filho, tenha piedade dos mundos lá em cima, os mundos ha'ikarim. Shenivra'u b'chokhmah bitvuna u'bedat. Olha, tem mundos lá em cima, tenha piedade deles. Foram feitos com chokhmah, com dat, com tvuná.
tenta não entortar eles, tenta não estragar eles. Com o pensamento ruim que você tem, você pode bagunçar um pouquinho os mundos lá em cima. Então tenha um pouco de pena. Então ele explica que isso que o rei Salomão intencionou na hora que ele falou, Hashem bechokmah yasadares, Deus com sabedoria, Konen b'shamayim b'tvuná, com tvuná, o bedatot teomot edificaou, o mundo também com tvuná, e no final o rei Salomão fala, Bni, alha luzu meinecha, meu filho, não entorta eles, quer dizer, então o Rav Chaim Volozhin explica um pouco mais profundo que essa foi a intenção que Shlomo Melech teve quando escreveu isso. ואילו הגימל בחינות מעשה דיבור ומחשבה הן כלל הבחינות פנימיות של אדם שהם הגימל בחינות נפש רוח ונשמה. Então esses três níveis, ato, fala e pensamento, são os três tipos de que dá para separar internamente a pessoa, que é o nefesh, o ruach e o neshama da pessoa. Nefesh da alma dele, que é a maaseh, o ato, o bibchinat nefesh. Então assim, vamos lá. Vamos começar, ele fala assim, o ato, a maaseh, o bibchinat nefesh. Tem a ver com a nefesh da pessoa, o ato. Moshe Katuv, Benefesh Asher Taseh, a nefashot Tasot. Muitas vezes na Torá, quando vai falar que uma pessoa fez, a Torá usou a palavra nefesh. A nefesh Asher Taseh, a nefesh que faça. Então, a gente vê que nefesh é a parte da pessoa que está relacionada com o ato. A nefashot Tasot, etc. Isso é também. Kra, Yudchet. Verbe, Kayotze. Muitos psukim está escrito. Sim, que Adam, a nefesh, a Torá fala, o sangue é o nefesh da pessoa. Sim, então a gente vê que a nefesh está ligada com a parte mais de ação. Shanefesh shoreu mitrabesh bedam adam, que a nefesh está junto com o sangue da pessoa. Velachen ikar mishkanav bakaved. Esse nefesh, o principal onde que o nefesh fica, então, é o kaved. Kaved é o fígado, é onde fica mais o sangue, onde está lá. Sheu kulodam, que ele é totalmente cheio de sangue. O merutzat adam bechol pratei chelkei evarim kriya maaseh. E aí a corrida do sangue para todos os órgãos da pessoa, kriya maaseh, aqueles que fazem os atos. Hu anoten lahem chayut atnoa v'toreto, isso que dá vida para a pessoa e se mover. Sheyuchlu lifol v'lasot et asher bekocham, que a pessoa possa fazer o que ele tem força para fazer. Veim imna merutzat adam me'ever echad. Se parar de correr o sangue e algum membro da pessoa, aquele membro ele seca. Ele não consegue mais mover aquilo. O evermet, aquele órgão está morto. Então, a gente vê, então ele está ligando o sangue com o nefesh. Ok? E está ligando o sangue com o nefesh e o nefesh com o ato. Ok? Então é isso que ele está falando. Vedipur. Agora a fala da pessoa. Se a gente viu a folha. Achei que tivesse terminado. Só não, eu vou passar lá mais. Adibur. O bibchinat haruach. Que Moshe Katuv. Ruach Hashem diber bi. O beruach sfatav. Então ele fala assim. Agora a fala da pessoa é essa parte da alma, é o ruach. Que Moshe Katuv. Ruach Hashem diber bi. Tem psukim que trazem, relacionam o ruach com a fala. Ruach Hashem, o Espírito de Deus, diber bi. Falou comigo. O beruach sfatav. Né? Ruach sfatav, sfatav é lábios. Que Moshe tirgem onkelos al pasuk vai adam lenefesh chaya leruach memalelav. Então assim está escrito também quando Deus fala assim que e foi o homem lenefesh chaya, o homem se tornou uma alma chaya viva. O onkelos ele traduz leruach memalelav, um espírito que fala. Então ruach, então aqui ruach memalelav, que fala. Então ruach tem a ver com fala. A gente vê quando a pessoa fala, também sai um ar. Então também um ar é esse ruach, né? Também é chamado disso. Que sai da boca da pessoa. Então isso está ligado. Então ele está falando que o ruach, que é essa parte, está ligado com a fala. O mishkan ruach ikarou balev. E onde fica essa parte da alma da pessoa, esse ruach? É no coração, a base é no coração. Que ruach vehevel adibur ikarou vereshito uolemelev. Por quê? Porque a fala, que a pessoa fala, de onde que vem isso, essa vontade, etc., vem do coração. A pessoa fala o que ela quer falar. O machshavá e bchinat neshama. Mas o pensamento já é esse nível mais elevado, a machshavá. A machshavá é o nível mais elevado a neshama. Sheia melamedet ladam de'a ubinah betorah gdoshai, é aquela que ensina para o homem sabedoria, entendimento na Torá sagrada.
Lachen, Ikar Mishkenah Bamoa. Por isso que a Neshama, que tem a ver com pensamento, o principal dela fica no cérebro, que está ligado com isso de ensinar a pessoa a entender a Torá. Kriya Machshavah, esse é o utensílio do pensamento, é o cérebro. Veia Bechinah Elionah Shebahem, esse é o nível mais elevado, é o pensamento. Bechen Amru Bebereshit Rabbah, Parashat Yudalet, Hamisha Shemot Nikreu La, Nefesh ze Adam, Ruach, Neshama, Zo Aofiah de Biriatah, Etznomar Dato, Machshavato, Kemosh Pirushu Aruch, Berash Zal. Então ele traz aqui no final, isso que está no Midrash, do Bereshit Rabbah, 5 níveis talvez da alma, etc., 5 nomes da alma, e um deles, e o último ele traz, aqui está dividido em 5, né, mas ele traz que é Neshama, ele termina falando que é Aofiah de Biriatah, que ele explica que quer dizer isso, Dato Machshavato, a Neshama é Dato, a ideia dele, Machshavato é o pensamento. Então claramente aqui está escrito que esse nível, a Neshama, tem a ver com o pensamento da pessoa. Então, resumindo, no final ele falou que a pessoa, ele com certeza, depois o Rav Chaim vai continuar falando sobre isso, mas então ele separou, só para a gente entender, que o homem tem Nefesh, Ruach, Neshama, isso está ligado com o ato, a fala e o pensamento da pessoa.